Pai, nós adoramos. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Amamos a Tua presença, gloriosa presença, Senhor. Você me libertou. Ministra o nosso coração através da Tua palavra. Sim, Espírito Santo. Santo Tu és, Pai. É por Tua causa que estamos nessa noite. É por Ti que nós viemos, Senhor. Teu amor é pra sempre. Sentarmos à mesa contigo nessa noite. Tu és bom. Recebermos do pão da vida. Para nos alimentarmos do pão da vida. Tu és o nosso deleite. Teu amor é pra sempre. Tu és o nosso deleite, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Espírito Santo. Seja o nosso deleite nessa noite. Jesus diz na sua palavra: quem quiser, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Chama-nos a sentar com Ele à mesa. Tão indignos, tão incapazes. Mas Ele nos chama a sentar-se com Ele à mesa. Ele nos serve o pão da vida. Ele nos serve o pão da vida. Ele diz: coma, beba, coma, coma, coma.
palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, verso 13. Boa noite para quem eu não cumprimentei antes. Nós queremos nessa noite encerrar as palavras de Jesus sobre o fermento. E é uma palavra bastante chocante. Diz assim, Mateus 13, 33. Mateus 13, 33. É a parábola de Jesus, um único versículo, com muita revelação, muita profundidade nessa parábola de Jesus. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Marque aí na sua Bíblia, depois nós vamos ler outros textos. E nós queremos mergulhar nessa palavra nessa noite. Semana passada nós falamos sobre o fermento dos saduceus e dos fariseus. E o próprio Jesus, quando ele fala aos seus discípulos para que eles cuidassem, em Mateus 16, que eles tivessem cuidado com o fermento dos saduceus e fariseus, os discípulos entenderam que o Senhor estava falando dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. E nós entendemos que o Senhor estava especificamente falando sobre essas duas doutrinas: o humanismo, que é a doutrina dos saduceus, e a vida de aparência, que é a doutrina dos fariseus. Nós entendemos, nós aprendemos que quando a palavra de Deus fala em fermento, ela está se referindo a algo ruim. Ela está se referindo a algo ruim. Eu já vi algumas pessoas falando sobre esse texto e tentando ensinar algo positivo, porque nesse capítulo 13, o Senhor Jesus ele vai falar sobre o reino dos céus. O reino dos céus é um período de tempo. O período de tempo que ele começa no surgimento da igreja e vai até o final do milênio. Este é o período de tempo quando Jesus se refere ao reino dos céus. E nesse capítulo 13, o Senhor vai falar nessas várias parábolas. Ele vai falar da decadência da igreja, ele vai falar da apostasia da igreja, ele vai falar em como a igreja vai perder o propósito, e ele vai falar em que estado, em que condição a igreja vai chegar, vai estar quando ele vier. Nós podemos nos surpreender quando recebemos notícias desagradáveis a respeito do que acontece em muitos lugares, em muitas congregações. Essa semana ou semana passada, eu vi essa semana, eu acho, um famoso pregador americano, muito conhecido. Ele veio a público e ele confessou à igreja, ele confessou num dia de culto, o templo lotado, e ele disse: fazem 30 anos que eu venho abusando de mulheres, usando o poder de pastor para abusar dessas mulheres. Pior ainda, toda a liderança
que estava ao seu lado sabiam disso e encobriam os seus pecados. Nós podemos nos surpreender com o que vemos acontecendo na igreja, em ver o que os homens fizeram do Evangelho, mas Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que isso aconteceria. Jesus, ele falou sobre, nessas parábolas, ele fala da mudança da aparência do reino. Quando ele fala, por exemplo, nesse capítulo 13, sobre o trigo e o joio, ele já fala da mudança, a natureza da igreja sendo mudada. Ele diz assim, um semeador semeou no seu campo, semeou trigo. O campo é o mundo, o trigo são os filhos do reino. Aí ele diz, mas na noite veio um inimigo e semeou o joio. E aí o joio e o trigo cresceram juntos. E alguém veio e disse, Senhor, alguém veio e semeou joio no meio do trigo. E aí o Senhor diz, eu sei, foi um inimigo. E ele diz assim, deixa-nos arrancar o joio. E o Senhor disse, não pode, porque se você arrancar o joio, você corre o risco de arrancar o trigo junto. Deixa que quando eu vier, eu darei ordem aos anjos para que eles separem o trigo e o joio. Então Jesus está dizendo, nesse processo que vai acontecer durante o reino dos céus, numa mesma congregação haverão os filhos do reino e os filhos do diabo. Numa mesma congregação sentarão juntos os filhos do reino e os filhos do diabo. O joio vai ocupar posições de liderança. O joio vai pregar, vai cantar, vai dar aula para criança. O joio vai ter a sua posição dentro da congregação. Então Jesus está falando que nesse período de tempo da igreja até o final. Por que vai até o final? Porque ele diz assim, então o Senhor, os anjos vão arrancar e eles serão lançados ao fogo, e várias das suas palavras, palavras proféticas sobre o que vai acontecer vai se encerrar no final do milênio. Então quando Jesus fala sobre o perdão, por exemplo, lança-o na prisão, entrega aos verdugos para que fique lá até pagar a dívida. Vai ficar o milênio pagando a dívida, então vai até o final do milênio. Outra situação que Jesus conta nesse capítulo, que é a aparência do reino mudada. Quando ele conta a parábola da mostarda. Nesse caso, a mostarda são os filhos do reino, a mostarda é a igreja. Mas ele diz assim, a mostarda foi plantada e ela cresceu tanto que se tornou uma árvore, uma hortaliça que se tornou uma árvore. Ora, uma hortaliça é desse tamanho, mas diz que cresceu tanto que se tornou uma árvore, e as aves dos céus vieram se abrigar nos seus galhos. Então de novo Jesus está falando, numa congregação haverão homens malignos, que se sentarão ali, que se abrigarão dentro dos galhos da igreja. Jesus está falando sobre esse tempo do reino dos céus. Agora, nesse texto que nós lemos, ele vai falar da podridão e da corrupção que vai se instalar até ele vir para pôr ordem nas coisas. Agora Jesus vai mostrar como que a apostasia vai se instalar dentro da igreja. Como que a apostasia vai se instalar? E ela vai se instalar através do fermento. Então, toda vez que nós lermos sobre fermento, não será coisa boa, porque o fermento está se referindo a doutrinas malignas, como Jesus falou, a doutrina dos fariseus e dos saduceus, mas também se refere a coisas malignas, a coisas heréticas,
há coisas mundanas, há coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, mas que foram trazidos para dentro da igreja, que foram introduzidos, porque essa palavra que Jesus fala, Jesus diz: uma mulher, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Essa mulher que tomou e escondeu o fermento no meio de 3 medidas de farinha é a igreja, que trouxe para dentro de si, que trouxe para a massa algo que não é bom, algo que é maligno. E a palavra diz que uma vez que o fermento foi introduzido, ele cresceu até que levedou toda a massa. Nós olhamos hoje para a apostasia da igreja, nós nos surpreendemos, mas essa apostasia, ela foi crescendo de tal maneira, de tal forma, que ela se tornou como algo, como um buraco negro, que foi sugando tudo aquilo que era bom. Ela foi sugando, ela foi arrancando de dentro da igreja o que era de Cristo, o que era do Senhor, o que ela deveria ter, ela não tem. E é isso que nós queremos mergulhar nessa noite, sobre essa parábola de Jesus. Veja bem, ele vai falar da mulher, que é a igreja, que é como o reino dos céus, e ele vai falar da farinha, das 3 medidas de farinha. Nós lemos isso, irmãos, e a gente não entende, porque não é da nossa cultura entender as coisas que Jesus falava, porque Jesus estava falando aos hebreus, ele estava falando aos judeus, ele estava falando a pessoas que entendiam o que ele falava. Nós temos dificuldades de entender. Então, se nós não estudarmos, se nós não mergulharmos, se nós não separarmos tempo para entender o que Jesus falava, nós vamos ler e não vamos entender. E aí nós somos como aquele homem que Felipe acompanha na carruagem, e ele está lendo o livro de Isaías, e Felipe pergunta para ele: você entende o que está lendo? E ele diz: não, eu não entendo, ninguém me explica, ninguém me ensina, ninguém me fala. Então é preciso parar para entender o que o Senhor Jesus está falando. Na cultura judaica, as 3 medidas de farinha está se referindo a uma refeição completa. Quando falava em 3 medidas de farinha, ela está dizendo, primeiro, ela está se referindo a uma refeição completa, uma quantidade suficiente para saciar a fome. E nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis 18, quando o anjo do Senhor vem visitar Abraão no deserto. Quando o anjo do Senhor vem visitar Abraão, coloca ali para nós, e ele recebe o Senhor na sua tenda, Gênesis 18, verso 6, e ele diz assim: por favor, entrem, escapou lá, Gênesis 18, 6, coloca bem no início lá, vamos passando rápido, no 1, diz assim, pulou, bem Jesus, ele diz assim: entrem na minha casa, eu vou preparar um alimento para vocês. Apareceu o Senhor, ou seja, Abraão recebeu o Senhor na sua tenda no deserto, nos carvalhais de Mamre. E quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, ou seja, ao meio-dia, levantou ele os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra, ele adorou, portanto, e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes de teu servo, ou seja, não vai embora, fica aqui, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore, trarei um bocado de pão,
refarei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo, depois seguireis avante e responder, faz isso como disseste. Aí vem o 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze pão assado a borralho. E ele vai dar a instrução do que ela deveria preparar. 3 medidas de flor de farinha, ou seja, uma farinha especial, que se referia a uma refeição completa. Então Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus, ele vai falar do reino dos céus e da flor de farinha não levedada, que é Cristo. Cristo é a flor de farinha não levedada, ou seja, dentro da igreja, a igreja deveria servir Cristo como um alimento suficiente, uma refeição completa. Mas mais do que isso, a palavra fala que essas 3 medidas de farinha, quando o Senhor, lá na lei, em Levíticos capítulo 2, verso 1, quando o Senhor fala sobre a oferta de manjares, a oferta de manjares era uma oferta de cereais, uma oferta que era trazida ao sacerdote, e era uma oferta de gratidão, era uma oferta que falava de soberania de Deus, era uma oferta que falava de mordomia, era uma oferta que falava de generosidade. Ou seja, o Senhor me deu, Levíticos capítulo 2, verso 1, o Senhor me deu, então eu vou devolver a Ele. Então, as pessoas não vinham apenas ao sacerdote para trazer um sacrifício de pecado, o sacrifício pela culpa, quando eles traziam um cordeiro, quando eles traziam um animal para ser sacrificado, mas eles também traziam de tempos em tempos uma oferta de manjares, uma oferta de gratidão. E essa oferta de manjares tinha algumas características. Nós vamos ler até o verso 3. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite, nela deitará o azeite, sobre ela porá incenso. O 2, levará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha. São 3, um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o seu incenso, e as queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O verso 3, o que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Agora preste atenção, essa oferta de manjares, então a pessoa trazia como um presente ao Senhor, como uma forma de agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor havia lhe dado. Mas ele trazia 3 medidas de farinha. Uma das medidas, o sacerdote pegava uma dessas medidas e jogava no fogo. Essa era do Senhor. E as outras, o que sobrava daquilo que não era lançado no fogo, era separado e era entregue ao sacerdote e à sua família. Porque os sacerdotes, eles não receberam herança. Você lembra? Quando o Senhor dividiu a herança, quando o Senhor dividiu as terras da entrada de Canaã, a tribo de Levi não recebeu nada, porque para a tribo de Levi a sua herança era o Senhor. A herança era o Senhor, o que eles receberiam era o Senhor. Então essa oferta de manjares era algo que era oferecido ao Senhor e era oferecido aos homens. Ou seja, Cristo, quando Ele é oferecido à igreja, quando Ele é apresentado à igreja, Ele é algo para ser oferecido ao Senhor, mas Ele também é algo para ser oferecido aos homens, como uma oferta de manjares. Então quando Jesus diz assim, a mulher pegou o fermento e colocou
misturou no meio de 3 medidas de farinha. Ela pegou algo que é santo, que é sagrado, essa flor de farinha. Ela não poderia conter fermento, porque o fermento era algo que o Senhor não recebia como uma oferta, era algo que eles não podiam colocar. Então essa oferta de manjares que era trazido ao Senhor, ela era uma gratidão a Deus. Então Jesus está dizendo: essa mulher vai pegar o fermento, vai pegar coisas malignas, vai pegar doutrinas malignas, vai pegar ensinamentos malignos, vai trazer coisas malignas e vai misturar com Cristo. Ela vai misturar com o Evangelho e vai levedar toda a massa. Jesus está falando que haverá um crescimento dessas coisas malignas, um crescimento dessas coisas carnais, dessas coisas demoníacas dentro da igreja, no meio da igreja. Isso vai crescer de tal maneira, de tal forma, que vai levedar toda a massa. Ou seja, todo o ensinamento de Cristo, tudo que se refere a Cristo, vai estar misturado com coisas malignas, com coisas que são heresias, com coisas que o Senhor não quer. Então você pega uma parte da verdade e mistura com muitas partes de mentira, de engano, de sofismas, e dá para as pessoas. E como as pessoas não sabem identificar porque não leem a palavra, não sabem identificar porque não estudam a palavra, não sabem a diferença do que é Cristo e o que não é Cristo, o que é de Deus e o que não é de Deus, então elas se alimentam daquela farinha, daquela massa fermentada. É como quando o discípulo veio e ele trouxe aquelas colossídeas, me parece que é esse o nome, aqueles pepinos selvagens, e ele preparou um alimento, e aí eles começaram a comer, e alguém gritou: epa, tem morte na panela. Ou seja, havia morte ali, eles estavam se alimentando da morte. E o que faz o profeta? Ele joga farinha dentro daquela panela, e aquele alimento, ele é purificado, e eles podem se alimentar. Então, nesse momento, muitas pessoas estão se alimentando da morte na panela. Muitas pessoas estão pensando que estão se alimentando de Cristo, mas estão se alimentando de uma massa levedada. Muitas pessoas estão pensando que estão recebendo o Evangelho, mas o que eles estão recebendo não é Evangelho, não é Cristo, não é o Evangelho puro e simples. Existe mistura. Existem coisas que foram colocadas ali para tornar mais agradável, mais acessível, para juntar mais pessoas. Por quê? Porque fugiu do propósito. O propósito não é Cristo, o propósito não é ensinar sobre o seu Evangelho, o propósito é outro, o propósito é humanista, o propósito é carnal, o propósito não é mais o reino de Deus. O propósito não é que Jesus venha, o propósito é que Jesus demore para vir, porque há muitas coisas que os homens ainda querem fazer dentro dos seus templos. Não, o propósito não é que Jesus venha, o propósito é que Ele demore. O propósito é que eles demorem, porque há muitos templos que precisam ser construídos, há muitos prédios que precisam ser adquiridos, há muitas coisas que precisam ser feitas, há muitos congressos e conferências que precisam acontecer, onde os homens ganharão dinheiro, onde o Evangelho será vendido. Toda semana eu recebo, olha que o meu grupo é muito selecionado, mas eu recebo convites: venha, tal conferência, participe, conferência online, vai estar esse, vai estar aquele, é só R$1.000 para participar, é só R$300 para participar. Vamos vendendo, vamos explorando a noiva, vamos prostituindo a noiva, vamos corrompendo a noiva. Jesus demora para vir, vamos continuar. Vamos continuar levedando a massa, vamos continuar corrompendo a massa, vamos continuar prostituindo a massa, vamos continuar ensinando as pessoas
que elas têm que pagar para ouvir o Evangelho. Eu nunca me esqueço, há alguns anos atrás, quando ele estava em Santa Catarina, um dia veio lá a Mary Terezinha, e aí, ela se converteu agora e tal, e ela gravou um disco gospel e tal, e coisa, e eu, vou levar a Mary Terezinha lá na igreja. Entrei em contato com eles, daí eles me disseram, olha, você tem que vender tantos CDs, você tem que arrumar 2 passagens aéreas na classe, a primeira classe, hotel 5 estrelas, um carro para buscar no aeroporto e para ficar à disposição delas, uma oferta mínima de R$2.000, e fora acrescentando aquele monte de coisa. O senhor quer marcar? Eu disse, não, não quero. Isso é prostituir a noiva, isso é corromper a noiva. Então as pessoas, elas aprenderam e elas foram ensinadas que elas precisam pagar. Mas Jesus já pagou o preço. Nós não precisamos pagar para ouvir o Evangelho. Nós não precisamos pagar para receber de Cristo, a menos que hajam investimentos necessários. Daí sim, mas de outra forma não. Então Jesus falou, olha, a palavra de Deus está dizendo, a questão é que Jesus foi dado para ser uma refeição completa para a igreja. Jesus foi dado para ser o alimento perfeito para a igreja. Jesus foi dado como um alimento necessário para a igreja. Mas os homens misturaram heresias. Os homens misturaram a teologia da prosperidade. Misturaram tantas coisas que foi distorcendo de tal maneira o Evangelho. Existe um famoso pregador no Brasil, na televisão, e ele diz assim, se você não for dizimista, você perde a salvação. Você perde a salvação. Aonde que diz na palavra que alguém vai perder a salvação porque não é dizimista, porque não contribui? Não quer contribuir, não contribua, depois você se resolve com Cristo. Mas colocar medo nas pessoas, explorar as pessoas, se você não contribuir, você vai ser amaldiçoado. Mas Cristo já não venceu, já não pagou todo o preço de maldição. Colocar medo, pânico, colocar heresias misturadas ao Evangelho. Nossa, Deus não está nesse lugar? Está. Então se você sair aqui, você sai da presença do Senhor. Você tem que estar aqui. Você não pode sair deste lugar. Você alimenta as pessoas com heresia, alimenta as pessoas com um falso evangelho que não salva. Ora, você acha que Jesus não sabia o que os homens iam fazer com o seu reino? O que os homens iam fazer com o Evangelho? Você acha que ele disse por acaso, muitos são chamados e poucos são escolhidos? Onde ele está dizendo assim, tem muita gente salva, mas meus discípulos são poucos. Tem muita gente salva, são milhões de pessoas salvas, mas que tomaram a cruz, que negam a si mesmo, o que me seguem, são poucos. Cristo deixou de ser o deleite da igreja. E os homens se reúnem não para adorar ao Senhor, mas se reúnem para buscar a solução dos seus próprios problemas. Cada um voltado para alguma coisa. Eu quero um trabalho. Então ele vai lá, se reúne e a sua mente está voltada para isso. O outro, eu quero tal coisa, eu quero resolver meu casamento, eu quero curar das minhas enfermidades. Cada um voltado para alguma coisa e ninguém voltado para Cristo. Porque menos importa é Cristo. Importa é que eu satisfaça os meus desejos. Isso se chama humanismo. Então se alguém realizar uma corrente de prosperidade, o templo vai estar cheio. Se falará de tudo, menos de Cristo. Se alguém fizer uma corrente de cura e libertação, o templo estará cheio. Muitas coisas serão oferecidas, menos Cristo. Quando Jesus fala, cuidado, porque às vezes as pessoas se impressionam por um milagre.
se impressionam por uma manifestação, e o resto não importa mais. Cristo foi dado para ser o alimento único, necessário e suficiente para a igreja. Cristo foi dado para ser o deleite da igreja. Cristo foi dado para servir de alimento para Deus e para os homens. Cristo foi dado para ser a oferta de manjares, onde alguém vai se apresentar diante do Senhor e vai ofertar ao Senhor a sua própria vida. Cristo foi dado para que a igreja se alimentasse dele. A igreja não precisa de teologia de prosperidade. A igreja não precisa de mensagens motivacionais. A igreja não precisa de um evangelho tosco, podre, corroído, corrompido. A única coisa que a igreja precisa é de Cristo. E é por isso que quando Cristo vier, a resposta de Deus para o mundo perdido, que nunca quis o evangelho, é Cristo. Ele vai apontar: aqui está o meu filho, aqui está Cristo. Vocês não o quiseram, vocês não o aceitaram, vocês o mataram, vocês o levaram para a cruz, vocês ironizaram a sua vida, vocês fizeram piadas sobre a sua morte, vocês levaram para as avenidas, nos grandes shows de carnaval, vocês fizeram todo tipo de brincadeira com meu filho. A resposta para o homem perdido é Cristo. Mas quando ele vier, a resposta de Deus para a igreja também é Cristo. A resposta de Deus para a igreja também é Cristo. Alguém dirá: ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não sabia. Eu não sabia. Por isso que a palavra de Deus diz: haverá choro e ranger de dentes. Não sabia? Nunca ouviu falar sobre isso? Nunca ouviu dizer que você ia se apresentar diante do Senhor? Não, nunca ouvi uma pregação sobre isso, nunca vi um ensino sobre isso. Mas você não tem lá na tua estante 4, 5, 6 tipos de versões da Bíblia? Você não tem no celular uma Bíblia? Você não tem por aí quantos livros ensinando sobre isso? Mas você não quis. Jesus vai olhar e vai dizer: como que você está aqui? Que roupa é essa? Essa não é a roupa para entrar na minha presença. Você não está vestido com as vestes de santidade. Você não está vestido com os atos de justiça. Então a resposta de Deus para a igreja é Cristo. Cristo que vai olhar aqueles que introduziram o fermento, aqueles que são as aves que se abrigaram debaixo dos galhos da igreja. Cristo que vai olhar aqueles que semearam o joio. Cristo que vai olhar aqueles que, tendo a oportunidade de viver para Cristo, não viveram para Cristo. Cristo é que vai olhar aqueles que, podendo priorizar o reino de Deus, não o priorizaram. Aqueles que deveriam tornar o reino de Deus a coisa mais importante da sua vida, não, porque a sua vida ficou correndo atrás de tantas outras coisas, e Cristo e o seu reino ficou em terceiro, quarto, quinto lugar. Agora não, Senhor, agora eu não posso, agora eu tenho coisas para fazer, agora eu estou ocupado, agora eu estou ganhando meu dinheiro, agora eu estou produzindo, agora eu estou no auge da minha vida, Senhor, agora eu não posso. Então o Senhor dirá: Ataio, lança no fogo, deixa ele lá. E a palavra diz: haverá choro e ranger de dentes. Lançai no fogo eterno. O que nós precisamos entender, queridos, é que se nós estamos longe desse padrão, que se nós estamos longe daquilo que o Senhor quer que nós sejamos como igreja, se o nosso estilo de vida está muito longe daquilo que o Senhor espera de nós, nós temos um recurso do arrependimento, porque Jesus ele fala várias vezes: arrependei-vos.
Eu não preciso esperar Cristo vir ou eu morrer para depois me apresentar diante do Senhor e ouvir Ele me dizer: Fernando, por que você não perdoou? Por que você não aproveitou enquanto estava vivo e procurou aquelas pessoas e perdoou essas pessoas? Por que, Fernando, que você não aproveitou que estava vivo e abriu mão do pecado? Por que você não me buscou? Por que você não orou? Eu não preciso esperar o Senhor me chamar diante dEle para que Ele me diga: agora o teu lugar, você não vai entrar na glória, você não vai entrar no meu governo, você vai ficar aí esperando, você vai ficar de fora. O teu corpo de glória tu vai receber depois, agora não, porque eu não vou dar a minha glória para lançar no fogo. Eu posso hoje me arrepender, eu posso hoje voltar atrás, eu posso hoje fazer o que diz Apocalipse 2, volta atrás, lembra de onde você caiu, lembra de quando a corrupção entrou, lembra de quando os teus pensamentos mudaram, lembra de quando os valores se tornaram diferentes, lembra disso e volta atrás, enquanto há tempo. Nós podemos nos arrepender, nós podemos chorar amargamente, nós podemos fazer como Pedro, quando ele negou Jesus. Ele que disse: Senhor, eu vou morrer por ti. Ele negou Jesus. E a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Chorou. Ele chorou amargamente. Ele se arrependeu diante do Senhor. Ele se arrependeu do seu ato de negar ao Senhor e dizer: eu não o conhecia, eu não sei quem é esse homem. Sabe, quando o Senhor diz assim, nem todo que me diz, que me chama de Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Porque muitos vão chegar diante de mim e eu vou dizer: eu não conheço. Sabe o que quer dizer eu não conheço? Ele está dizendo: eu não aprovei o que vocês fizeram, eu não aprovei o que vocês realizaram. E veja que Jesus diz: muitos vão dizer: eu curei no seu nome, eu fiz tal coisa no seu nome, eu operei milagres no seu nome. E Jesus vai dizer assim: mas eu não mandei vocês fazerem nada dessas coisas. Eu mandei que vocês se alimentassem de Cristo. Eu mandei que vocês se alimentassem de Cristo. Eu dei para vocês um alimento perfeito. Eu entreguei tudo na mão de vocês, mas vocês corromperam o que eu dei para vocês. Antes do primeiro século, a apostasia entrou na igreja. E de lá para cá, e até Jesus vir, a coisa vai ficar terrível. A coisa vai ficar muito feia. O Evangelho cada vez tem sido menos pregado. Cristo deixou de ser o deleite da igreja. Cristo deixou de ser o alimento da igreja. No dia da ceia, na última ceia em que ele celebra com os discípulos, ele diz: isto é o meu corpo, comei. Isto é o meu sangue, bebei. Nós vamos ver muitas coisas terríveis. A palavra diz: nos últimos tempos as coisas vão de mal a pior, os homens se tornarão malignos. Nós vemos isso no mundo, mas vemos coisas terríveis na igreja. Só nessa última semana foi preso 2, 3 homens que abusaram de crianças. Foi preso um homem que matou a sua ex-esposa. Foi preso um homem que abusava de um cachorro. Nós olhamos para o mundo e nós não podemos nos surpreender com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno.
Nós não podemos nos surpreender com o que os homens fazem no governo. Nós não podemos nos surpreender com o que os homens fazem no mundo. Mas quando a igreja faz igual ou pior, isso é triste. Isso é terrível. Isso é terrível. Quando a igreja faz, quando homens que se dizem santos corrompem, prostituem a igreja. Então Jesus diz: a mulher vai esconder o fermento em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Eu quero dizer para você, já está tudo levedado. Para cada parte de Cristo são centenas de outras coisas misturadas. Sabe, os evangélicos gostam de encher a boca dizendo: a igreja católica vendia indulgência, vendia lugar no céu, chamava de herege. E o que os evangélicos fizeram? Vendendo Cristo. Tem lugares que eles vendem uma escritura no céu, carimbado com um suco de uva, dizendo carimbado com o sangue de Jesus. Misericórdia, Deus. Bem como diz aquela música do Judson: misericórdia, Deus. Misericórdia. Há lugares que Jesus nunca entrou. Tem uma cruz na porta, tem uma cruz na fachada, tem música, tem luz, tem pregação, tem dança, mas não tem Cristo. A massa está toda levedada, a massa foi toda corrompida. Então quando você fala de Jesus, então quando você oferece só Jesus, sem nada, só Jesus, as pessoas dizem: é muito difícil. Fiz um grupo no WhatsApp que eu mandava livros, mandava mensagens. Esse grupo chegou a ter 200 pessoas. E aí de tempos em tempos eu perguntava a eles: vocês querem continuar recebendo? Uns não respondiam. Uns não. Primeiro me procuravam dizendo: queremos aprender do reino, nos ajude, nos ensine. Nem respondiam, nem abriam, nem ouviam as mensagens. Um me disse: eu não tenho tempo para ouvir uma mensagem de 1 hora, é muito cansativo. Não tenho tempo, pastor. O senhor não pode pregar 1 hora, o senhor tem que falar menos. Não tenho paciência para ouvir. Então esse grupo foi reduzido. Eu acho que hoje não tem 30 pessoas. E se eu fizer um levantamento agora, talvez fique 10. Porque as pessoas dizem: eu quero Cristo, eu quero entender o Evangelho, eu quero entender o reino, mas elas não querem ter o comprometimento de estudar, de aprender, de buscar o reino. Porque buscar o reino também é isso, buscar aprender. Na terça-feira a pastora está dando um estudo tremendo. Ela estava lá hoje vendo, separando o material, vendo. Meu Deus, é chocante. É chocante. Devia estar lotado na terça-feira, devia estar lotado aqui nessa noite. Mas as pessoas não têm interesse, poucos querem. Alguns porque têm medo. Não, eu não quero saber. Alguns fazem como fizeram os fariseus quando Estevão pregou a palavra.
E eles tampavam os ouvidos e diziam: não quero ouvir isso, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero saber disso, não quero aprender, não, eu não quero ouvir, eu não quero ouvir. Mas tem aqueles que têm fome e sede. É aqueles que querem o reino, querem Cristo, querem a sua palavra. Então eu falo por mim, eu me concentro naqueles que querem a Cristo, aqueles que querem aprender, aqueles que querem ouvir, aqueles que querem buscar, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede. Então eu parei de mandar o bom dia com uma mensagem, não mandei mais. Aí alguns começaram a me chamar: pastor, me manda esse negócio aí, me manda isso aí, eu quero isso aí, me manda esse livro. Eu postei um livro essa semana, quem viu o livro? Os animais, a sua origem. Meu Deus amado, que estudo profundo aquilo. Não tem interesse. Propósito da criação dos animais. Meu Deus amado, nunca vi isso na minha vida. O reino de Deus é apaixonante. E quanto mais a gente mergulha no reino de Deus, mais a gente quer ouvir, mais a gente quer aprender. A massa está levedada, toda ela foi levedada. E Jesus já está vindo. Jesus está vindo. A igreja deveria orar: vem Jesus, vem, vem Senhor Jesus. Eu não sei se é nessa terça-feira ou na próxima que a pastora vai passar uns vídeos aqui. É nessa. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Ora vem Senhor Jesus, ora vem. Vamos orar. Cristo é para ser o nosso deleite, Cristo é para ser a nossa refeição completa. Fique de pé e vamos adorar o Senhor. Misericórdia, Deus. Oh Deus, Jesus diz: arrependei-vos. Ai, como eu me arrependo. Eu me arrependo. Cada campanha que eu fiz, como me arrependo. Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas agora eu sou homem. Como eu me arrependo diante do Senhor. Como precisamos nos arrepender do Senhor cada vez que o reino de Deus não foi uma prioridade em nossa vida, cada vez que Cristo não foi o nosso deleite, cada vez que nós nos deleitamos em tantas coisas que não eram Cristo, cada vez que coisas carnais saciaram a nossa fome, cada vez que coisas humanas saciaram o nosso desejo. Como precisamos nos arrepender diante do Senhor. Precisamos nos arrepender diante dele. Jesus diz: arrependei-vos. Eu não quero ouvir o Senhor olhar para mim e dizer: eu não te conheço.
Que Cristo seja o suficiente para nós, Senhor. Essa noite pedi Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Ei, precisa ser o seu crente. O reino de Deus precisa ser a tua prioridade. Faz um milagre em mim. Misericórdia. Se o Senhor não abreviar os dias, poucos serão salvos da palavra. Até os escolhidos se perderão. Vem, Senhor Jesus. A massa está levedada, Senhor. A massa inteira está levedada, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Misericórdia. Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Misericórdia. Misericórdia de nós, Senhor. Xarabarebarecatara. Xoriababaramacicatara. Orabareabara. Faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim. Misericórdia. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.